Olá, Ramon, olá, Bianca, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Maravilha, Perfeito. gente. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite. O Ramon é super parceiro, né, a gente já faz algumas coisas há algum tempo, então muito bacana ver o Mestre GP crescendo, ver eventos como esse no mercado publicitário ganhando capilaridade, uma galera muito bacana que estou aprendendo junto com todo mundo que está falando ao mesmo tempo, né. Então, hoje estou trazendo uma temática do measurability, uma palavra bonita, vamos dizer assim, que tem um monte de significado na nossa operação pós-Covid. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática. Antes disso, só para quem não me conhece ainda, então eu sou Francisco Zanetti, o pessoal me conhece mais por Chico Zanetti. Hoje eu sou líder digital da Hogarth aqui no Brasil, dentro do primeiro centro de excelência da companhia. É um super privilégio fazer parte desse time de profissionais, com mais de 100 profissionais. Até antes da pandemia a gente falava que esse time estava em Porto Alegre, hoje esse time está espalhado em mais de 37 cidades no Brasil inteiro, múltiplos talentos, múltiplas culturas, então é muito bacana fazer parte desse time. A minha carreira ela começou muito na parte da tecnologia, né, antes dos anos 2000 ainda, né, desde, como a gente diz aqui no Sul, né, o guri, né, da época dos anos 90, já lidava com computador desde os meus 5 anos, e aí fui para a área de tecnologia em si, fiz curso de desenvolvimento de software, não era o super ultra mega desenvolvedor, eu gostava de conectar as coisas desde a época, e aí fui fazer faculdade de design gráfico, né, fiquei entre administração e design gráfico, e era um bom designer, mas também como tecnologia eu via que tinha mais conexões que eu podia fazer, e aí comecei a atuar com motion design, depois mais com a parte de gerenciamento de projetos, né, aí foi onde eu me descobri com a paixão de gerenciamento de projetos, e aí alavanquei a minha carreira dentro de gestão de projetos. Comecei trabalhando em agências pequenas, primeiro em Pelotas, onde eu nasci em Rio Grande, depois fiquei 7 anos em Pelotas, e depois vim para Porto Alegre especificamente em 2010, quando eu vim trabalhar na W3 House. E na W3 House eu fiquei 9 anos aí na empresa, passei por múltiplas funções, acho que foram 6 ou 7 cargos que eu passei durante a minha jornada na W3. Enquanto eu estava na W3, eu comecei a me especializar ainda mais em gestão estratégica em serviços, entendendo cada vez mais essas conexões, conectando cada vez mais os conceitos que a indústria está falando, que o marketing do momento e o marketing do futuro está falando também, e comecei a estudar cada vez mais sobre a experiência como um pilar importante da gestão de projetos. A gente pega as 9 áreas de conhecimento de gestão de projetos, eu queria cada vez mais colocar essa 10ª área, que seria a experiência, né? Como que isso tudo se conecta. E até que eu vim para a Hogarth, então, em 2019, e aí comecei a estudar ainda mais sobre a conexão entre tecnologia, dados e conteúdo, né? Então, além da Hogarth, hoje eu sou professor de um curso chamado Para Ontem, que já foram feitas 17 edições no mercado, no Brasil inteiro, agora estão acontecendo edições online, um curso voltado para profissionais que querem adquirir a skill de gestão de projetos como entrada, ou mesmo para aperfeiçoar o seu próprio trabalho, e também faço parte do time de professores do MBA em Business Transformation da Unifax de Salvador. Então, esse sou eu, rapidamente falando um pouquinho da minha carreira. E aí, voltando à temática, gente, do measurability, né? É a junção das duas coisas, né? Do measure e da ability, né? Nada mais é do que a habilidade daquilo que se pode medir, né? Quando eu conversei com a Van, e obrigado, Van, também pelo convite de estar aqui junto com todos vocês conversando e trocando essa ideia, eu fui entender, cara, da trilha de processos, o que tipo de temática a gente pode fazer um recorte que seja do momento, que seja uma dificuldade que todo mundo enfrenta, e eu me incluo nisso, nessa dificuldade de cada vez mais exercitar esse modelo de medição para alavancar os nossos negócios. E aí comecei a partir desse recorte fazer alguns estudos e desenhar alguns conteúdos para compartilhar com vocês, né? E o primeiro ponto disso tudo, né? A gente sabe que a indústria do advertising está cada vez mais seguindo, né? A passos largos a parte de mensuração, né? Cada vez mais comum em todo tipo de empresa, seja uma agência, seja uma produtora, seja uma startup, olhar para os dados, as coisas terminam e começam através dos dados, né? Então a boa mensuração é esse gatilho. Para os negócios, certamente, mas também para a nossa maturidade operacional. E muitas vezes a gente esquece nisso, né? A gente acaba indo muito mais de acordo com o que o mercado está exigindo, o nosso crescimento, a gente busca conhecimentos de business principalmente, ou de organização de equipes, e muitas vezes esquece da parte da mensuração. E tem uma metodologia específica, né? Tanto é que tem uma metodologia específica utilizada hoje, né? Principalmente em startups, que é a Lean Startup, né? Nada mais é do que a startup enxuta, onde você vê um dos pilares mais importantes, que é a parte do measure, né? De você entender quais são as métricas do seu trabalho e como isso abastece toda a cadeia quando você está construindo algo, quando você está aprendendo e assim por diante.
E eu quero conectar algumas coisas aqui em relação ao nosso hábito, né? Então, hoje a gente tem hábitos, né? O ser humano tem um hábito prático de entender o que está acontecendo, né? É natural nosso isso, né? Aqui tem um exemplo do nosso cotidiano. Infelizmente, desde 2019 a gente está vivendo uma pandemia e a gente busca mensurar aquilo que interfere na nossa vida, né? A gente vai no Google e busca Covid mortes, ocupação de UTI, eu fiz muito isso, ocupação de UTI em Porto Alegre, né, e o próprio Google mensura tudo isso, tanto que nos termos de 2020, os mais buscados em 2020, aparece o que vai ser digitado aqui na tela, que é como fazer uma máscara de tecido. No início da pandemia, muita gente buscou por esse termo, justamente as máscaras começaram a desaparecer, e a galera toda estava buscando, cara, como é que eu posso fazer em casa isso, né? Começou a vir marcas super relevantes fazendo máscara, a gente fez a gourmetização das máscaras, então é muito do hábito do ser humano isso. Mas eu quero fazer uma transição disso para o Google da nossa empresa, né? Será que a gente consegue encontrar informações tão rapidamente quanto a gente encontra no mercado hoje? Será que a gente está olhando para isso com a devida atenção, fazendo uma boa medição de tudo para poder gerar próximos passos? E aí, gente, as perguntas que podem acontecer são essas, né? Qual é a rentabilidade de meu cliente? Será que eu consigo ter respostas rápidas para essa pergunta? Ou outra pergunta aqui. Vamos lá, Google da minha empresa. Como estão as metas do meu time? Será que o meu time está... Será que eu tenho metas para o meu time? Será que o time está cumprindo com essas metas? Ou qual o orçamento para o meu projeto? Quão difícil muitas vezes é a gente ter um orçamento para um projeto de maneira rápida, né? O cliente liga para você e quer isso para hoje, senão o seu vizinho ele vai entregar esse orçamento. E será que eu tenho espaço na pauta para entregar? E a partir disso, gente, a gente na Hogarth trabalha muito com tecnologia, com mensuração de dados, com metodologias, ferramentas, enfim. E a gente fez uma prova de conceito voltado para isso, né? Utilizando esses pilares de mensuração, ferramentas, método, para mostrar para vocês para diferentes tipos de realidades, né? Então aqui eu vou dar um play em algumas delas, que a gente pode tornar isso realidade. Olá, Chico e pessoal do Mestre GP. A rentabilidade atual do cliente é de 12% e a receita do mês é de R$ 50 mil, R$ 5 mil abaixo do previsto. Tudo isso, gente, é usando tecnologia e dados variáveis, né? A gente tem uma personagem lá, você tem uma personagem dentro da ferramenta que conecta com dados variáveis, que conecta com todo um ecossistema e te entrega um dado em tempo real. Esse dado pode ser através de uma call, pode ser através da Alexia, pode ser através de uma chamada no WhatsApp, pode ser um chatbot e assim por diante. Então, você pode ter dados em tempo real utilizando a tecnologia e todo um ecossistema que está por trás. Vou dar um outro exemplo Chico, aqui. sua equipe já atingiu 70% das metas do trimestre. Isso falando de equipes, e quando a gente vai para business, Chico, o orçamento para essa campanha de peças é de R$ 10 mil e a equipe tem disponibilidade para atender a essa demanda a partir de amanhã, 15 horas, ficando a entrega dentro do prazo previsto. não tem nada muito estranho disso tudo. Na verdade, é a gente usar todo esse ecossistema de dados mensurados, né, quando a gente está falando dessa mensuração, fazer uma boa mensuração e colocar tudo isso dentro de uma engrenagem. Uma engrenagem de ferramentas, uma engrenagem de método, uma engrenagem que tenha tecnologia, né? Então, a Hogarth hoje trabalha com Synthese, né, um dos parceiros mundiais no Synthese, de fazer toda a parte de personagens usando a voz através de dados, né? Então a gente trabalha muito com ele para múltiplos projetos, então a gente pode conectar, dependendo do tipo de maturidade que a gente tem na nossa organização, tecnologias como essa, né? Quase o estado da arte de você entender rapidamente um orçamento. Quando alguém te liga, talvez não vai ser alguém do time de account que vai atender, pode ser um chatbot, pode ser uma personagem com Synthesia que vai te entregar um dado e se aquilo que ele está entregando de dado não puder mais ser respondido pela máquina, digamos assim, aí sim você conecta ao ser humano. Isso conecta cada vez mais com os conceitos que a gente vê já há algum tempo, né? Seja do Pierre Levy lá atrás, quando escreveu toda a parte de cibercultura, e o André Lemos também, né, da parte de inteligência humana associada à máquina, cada vez mais a gente vê, né, essa conexão do cérebro humano, né, que tem a criatividade, que tem a persuasão, conectado com a máquina, né, que são as relações, que é a automação. Tem um livro que eu gosto bastante do Andrew McAfee, do MIT, que fala um pouco sobre como aproveitar esse futuro digital, né, como a gente cada vez mais colocar a favor da
máquina aquilo que é da máquina e usar o cérebro humano justamente para que é estratégico, para a empatia, que foi falado pelo Rodrigo agora há pouco. Então, cada vez mais a gente precisa gerar essas conexões nas nossas estruturas e não pensar, como eu disse, né, não só isso para os nossos clientes, mas pensar isso também para a nossa organização, de como que a gente está estruturado. Mas para isso acontecer, gente, tem um ponto bem importante que é entender qual que é a nossa maturidade, né? Seguir o flow da nossa maturidade, entendendo que temos passos a serem dados e que a gente precisa focar nisso, para a gente conseguir usar o measurability, digamos assim, nas nossas organizações. E aí, alguns de vocês já conhecem, né? Então aqui a gente está falando de um universo de medição dessa maturidade dentro da tecnologia, principalmente. Toda empresa começa, né? Ou a grande maioria das empresas, algumas já começam com níveis de maturidade maiores, mas a grande maioria das empresas começa no eu presa, né? A pessoa começa essa empresa ou trabalha em uma empresa que começa dessa forma, que é o cenário caótico, né? Onde você tem trabalha por incidentes, né? Trabalha no Go Horse, você nem sabe muitas vezes o que está fazendo, você está fazendo, né? Então você não sabe onde estão os dados, você trabalha com um feeling e é altamente arriscado trabalhar com feeling, você não tem certeza sobre as informações que você está passando, mas você está apostando no seu negócio. Quando você muda de nível, né, você trabalha todo o seu time e o seu negócio como um todo para mudar de nível, você vai para o nível reativo. E aqui mora grande parte das empresas hoje, onde você está reagindo por perda de talentos, as pessoas estão saindo, a gente vê um mercado cada vez mais competitivo, onde a gente tem, por diferença de moeda, empresas de fora do Brasil contratando diretamente os profissionais de tecnologia e de comunicação do mercado do Brasil. Você trabalha a partir de reações porque você perdeu um cliente, porque você perdeu espaço no mercado, e você corre para recuperar aquele tempo. Então você tem muitas planilhas em Excel, muitas planilhas repetidas, você trabalha com uma série de informações que múltiplas pessoas também trabalham, e talvez se você parar de fazer essas planilhas, você vai perceber que nenhuma ação vai deixar de acontecer, porque é mais uma planilha que muitas vezes são informações que ficam paradas lá. E quando você evolui nesse nível de maturidade, né, para o nível mais proativo, aí você começa a trabalhar cada vez mais com análise de dados, né? Você começa a trabalhar com múltiplas ferramentas, com processos, para tomar decisões muito mais conscientes, né, daquilo que você pensa como empresa. E aí você já consegue medir o seu passado de maneira mais sistêmica. Então você já tem uma base de dados, já consegue olhar para o passado, né? Na gestão de projetos a gente fala muito da estimativa análoga, né, que você vai lá e entende o que você orçou de horas, por exemplo, com o que você usou nos workings de horas, e você consegue entender, opa, esse tipo de produto é rentável para a empresa, esse tipo de produto não é. Ou para determinado cliente, eu preciso ajustar o meu tipo de escopo para aquele produto, porque eu tenho algum tipo de problemática, digamos assim, a ser pensada. Então, o nível 3 já fala de um nível mais proativo e avança muito mais no measurability. Depois você vai para o nível 4, que se transforma em serviço, né? Você leva muito mais a sério, ou seja, você olha para trás, você olha para frente. E aqui conecta muito com o próprio evento, né? Então você está preparado para esse crescimento não linear das organizações, do mercado como um todo, onde você já olha para o passado e você já pensa as tendências de futuro, você já pensa as tendências dos seus serviços, você sabe que tecnologia está vindo por aí, por exemplo, se for uma empresa de tecnologia e consegue ter uma visão de, opa, como é que eu consigo me preparar com o meu time, com a minha estrutura, onde eu posso investir, por exemplo, para ter enfim, os devidos ganhos na hora certa. E aí você pode ir para o nível 5, né? Como eu falei, o estado da arte, né? Onde você tem valor entregue, né? Então você faz essa relação do mind machine, você usa automação quando precisa fazer automação, você faz uma relação horizontal do uso de dados, a sua equipe já entende que existem dados e todos esses dados, na sua grande maioria, são compartilhados com o time, muito para que o seu time possa estar usando esses dados a favor da estrutura como um todo, né? Sejam dados de timesheet, sejam dados voltados para negócios, sejam dados KPIs das equipes em si. Então você tem um ecossistema que funciona muito melhor, né? Então você usa a máquina e os processos ao seu favor, né? É muito difícil a gente chegar nesse movimento. As agências precisam assumir um papel cada vez mais estratégico, né? A gente vê isso o tempo inteiro, a agência, a produtora e todas as empresas da área de comunicação, e não só da comunicação, né? Extremamente estratégico e técnico para os seus clientes, né? Hoje o trabalho do marketing, né? O trabalho do Highlander, surge um tipo de plataforma de redes sociais a cada momento, né? Algumas vêm, outras permanecem, outras evoluem, então o conhecimento está sempre no talo, né? Você tem que estar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo, né? E o nosso papel como produtora, como agência que entrega a parte criativa, a parte de produção, de adaptação para os nossos clientes, precisa estar olhando para isso, né? Então não é mais sobre produzir conteúdo, mas é muito mais sobre funcionamento de algoritmo, é muito mais sobre funcionamento de como é que os anúncios se conectam, como é que o physital ou phygital, como alguns gostam de falar, se conecta com a realidade da marca. Enquanto isso,
quem está no outro lado, né, quem está na parte operacional, dentro dos processos, né, precisa cada vez mais pensar sobre isso. Não é mais sobre aquele beabá de gestão de projetos, onde a gente fala de custo, prazo, qualidade, escopo, riscos e tudo que vem junto nesses pilares da gestão de projetos, mas também um universo mais técnico, das conexões dos dados, e tudo começa por essa boa mensuração que a gente está falando. E aqui, gente, eu quero trazer, quando a gente fala desse novo momento do perfil do profissional, 2 pontos especificamente sobre soft skill e sobre hard skill. Né? O primeiro sobre soft skill, o conceito nexialista, ele é um conceito que hoje, né, o próprio Rodrigo falou agora há pouco sobre isso também, sobre essa pessoa que conecta tudo, né, que a gente aqui nesse termo está falando do nexialista, é um termo que surgiu de um livro do Walter Longo, que muitos de vocês já ouviram falar, já leram livros do Walter Longo, surgiu gente na década de 50, né, não é nada muito novo aqui, né, e hoje a gente está falando cada vez mais sobre isso, né? A internet, o mundo digital surgiu lá nos anos 90, onde tudo era mato, né? Onde a gente mal tinha conexão ainda, usava Mirk, usava ICQ, usava múltiplas plataformas que tinham outro tipo de perfil, né? E com o advento dessas plataformas, a gente viu cada vez mais a necessidade de ter um perfil especialista, a gente viu que dava para fazer comunicação em cima do digital, o digital ganhou capilaridade, e hoje você vê um perfil que conecta ambas as coisas, é um pouco generalista, um pouco especialista, dependendo da necessidade, dependendo do tipo de cliente, dependendo do escopo do meu trabalho neste momento. Pode ser que amanhã mude, né? A gente tem falado bastante no evento aqui sobre essa resiliência, sobre a empatia, sobre o perfil que está sempre adequado ao que está vindo pela frente. Então, ser esse nexialista é extremamente relevante, que faz os nexos, né, como a própria palavra diz. E, ao mesmo tempo, tem um hard skill que vai começar a aparecer como mandatório em todos os currículos, né? Antigamente, o pacote Office, ele era Word, Excel, PowerPoint, né? Hoje, as empresas cada vez mais vão cobrar por pessoas que entendam sobre ferramentas de análise de dados, né? Falando de Microsoft, você tem o Power BI, mas você tem o Tableau, você tem outras tantas ferramentas no mercado, que é você entender sobre como é que você analisa dados e você, né, mensura, analisa e extrai insights em cima disso, começando pela mensuração. Dando passos mais práticos, gente, a importância da measurability, né, dessa análise e essa mensuração que a gente faz dentro das nossas organizações, né, o ponto de partida, né, o ponto de partida é para gerar uma relação transparente. Isso vale para os nossos negócios, vale com os nossos clientes, uma informação transparente com o nosso cliente nos ajuda a fidelizar esse cliente muitas vezes, do que você, por exemplo, ficar enganando sobre algo que não é uma realidade, né, e vai muito ao encontro do valor que você tem como empresa, né, como organização, frente aos seus clientes, para você crescer de maneira que você seja saudável junto com o cliente também. Então, essa gestão transparente, ela tira a poeira debaixo do tapete. Com a sua equipe, é você ter dados reais sobre tudo o que está acontecendo, né, você não ficar à mercê das inferências que se fazem em cima de reportes, em cima de relatórios, mas que os dados muitas vezes trazem uma outra informação, né? E não é uma questão de jogar a culpa, não é uma questão de fazer cobranças mais enfáticas, que isso também muitas vezes é importante dentro dos perfis, mas também de você ajudar, você entender como que a empresa em si e a cultura da empresa usam esses dados para tomar melhores decisões. Tem um outro ponto da equidade, né, que é você ser imparcial, você ser isento nessa tomada de decisão, né, você reduzir o bias que muitas vezes se traz dentro das organizações. E, por fim, o poder de confiança mútua, né, você está trabalhando em cima de tudo aquilo que é a realidade e você consegue, de maneira muito mais eficiente, entender quais são os planos de ação quando a gente está falando de pessoas, quando a gente está falando de processos, projetos, conectado com negócios, porque existem N buzzwords aqui, gente, e N iniciativas, a gente vê cada vez mais no mercado todos esses pontos aqui serem explorados, né, as pessoas cada vez mais trabalharem com planos de desenvolvimento individual claros do que se espera da realidade dela, qual que é exatamente o trabalho que ela precisa fazer, conectado à estrutura como um todo, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não pode fazer outro tipo de trabalho, também falamos muito aqui no evento sobre cada vez mais você ter um perfil de resiliência que conecta tudo e está tudo certo, mas pelo que nós estamos cobrando as pessoas, né? E quais são os OKRs muitas vezes, né? Os Objects and Key Results que a gente está cobrando das pessoas e montando os nossos times, as nossas squads, quando a gente está falando do mundo ágil, né? As pessoas têm essa expectativa, então fazer uma boa mensuração ajuda para esse tipo de tópico. Quando a gente fala de processos, né, automações, visibilidade das etapas, de onde está um processo, não é burocracia, mas sim
ser a favor, né, as pessoas têm consciência de que a gente está trabalhando a favor da organização, né, para não ficar, como a gente diz comumente, na casa da mãe Joana, né, a gente está trabalhando em cima de uma estrutura que funciona, que possibilita que a gente seja mais rápido, não mais devagar. E essa conexão de ferramentas, muitas vezes, né? Você tem a ferramenta de gestão de projetos, tem a ferramenta de gestão de processos. Muitas vezes as pessoas indicam, né? Vêm de outras experiências com outras ferramentas, e você tem um emaranhado de ferramentas, muitas vezes, você tem até dificuldade de mensurar qual tipo de ferramenta serve para o quê, né? O ser humano, como eu falei lá no início, ele é um ser humano criativo, ele gosta de ter as suas ideias, e ele traz muito do seu background para dentro das organizações. Quando a gente fala de projetos, né? Rentabilidade, básico, né? Entender a rentabilidade de um projeto, rentabilidade de um cliente, tomada de decisão em cima disso. Eu não vou deixar de entregar um projeto porque a minha rentabilidade está negativa, mas eu estou aprendendo com isso para os próximos, né? Ao invés de colocar 2 rodadas de ajuste, eu vou colocar 3. Tudo bem, então eu vou perder o cliente se eu colocar 2 rodadas de ajustes. Então, é uma decisão de negócio. Talvez eu vou estar escondendo essa informação, mas vou ganhar um benefício muito maior quando eu estou falando em aumento de receita, aumento de business. Então, tudo está muito conectado. É importante termos as informações e trabalharmos com ela de maneira transparente, né? Aqui a gente fala da estimativa análoga também, como eu acabei de colocar. E tem outros tantos tipos de estimativas, né, de 3 pontos, bottom-up e assim por diante, que os livros, todos os métodos falam sobre como estimar os nossos custos. E, por fim, a parte de negócio. Você tem um plano de negócio, um objetivo para aquele cliente, um objetivo para aquele tipo de projeto. Ter tabelamento de produtos, né, quando a gente está falando de estimativas que você precisa ser rápido com o seu cliente, você tem um produto que a gente costuma dizer que é o produto tático, né, o business as usual, que é o produto tático que você entrega para o seu cliente, por que não ter um tabelamento de produtos também? Mas para isso você tem que conectar com a estimativa análoga, você tem que conectar com aquilo que você está atuando e você está aprendendo constantemente para isso. Falando um pouquinho de ações práticas, gente, quando a gente está estudando a parte de mensuração, né, de uma boa mensuração, aqui o céu é o limite, né, quando a gente conecta informações, tecnologias, pessoas nesse mundo pós-Covid não linear, nexialista, né, que faz toda a diferença. Primeiro ponto, ter objetivos claros, né, não adianta você ter a boa mensuração, você tem uma equipe que tem a cultura do uso de dados, mas você como empresa, você como gestor de projeto, dentro de uma operação, você não sabe para onde você está indo e aonde você quer chegar, e claro, né, não é mais sobre o velho e bom planejamento estratégico de um ano, né, é muito mais sobre os próximo mês e dos próximos 3 meses, você tem que estar adequado às mudanças repentinas que o mercado oferece na frente de você, então ter objetivos claros é o primeiro ponto. Entender o seu nível de maturidade que a gente falou e respeitar esses próximos passos. Não adianta você estar no nível 2, você quer migrar para o nível 5, mas você nem fez o feijão com arroz bem feito ainda. Então você tem etapas que precisam ser planejadas, investimentos muitas vezes a serem planejados, claro, eles podem ser de acordo com a receita que você vai evoluindo na sua empresa, na sua estrutura e assim por diante. Então, entender esse nível, entender quais são os passos que você vai cada vez mais ter para mudar de nível, né? Ouvindo as pessoas, ouvindo a estrutura, ouvindo seus clientes muitas vezes, né? Ter a coragem de entender do lado do cliente o que ele está falando sobre você, que às vezes é o passo mais difícil para uma organização, é ouvir o cliente e se adequar à realidade muitas vezes daquilo que vai fazer você crescer no seu modelo de negócio. Entender como começar a conectar os dados extraídos, né? Então, não tem nenhum problema, gente, eu sou super a favor de você ter planilhas Excel, desde que você tenha planilhas Excel que estão conectadas, que você extraia informações, né? No nível de maturidade, você pode entender que você vai começar com a planilha Excel conectada com outra e você vai usar essas planilhas, não vai ficar engavetado, muitas vezes, uma análise que você fez, e você vai tirar bons insights daquilo, né? Você vai depois entendendo como que ferramentas como Power BI podem ajudar a uma visualização muito melhor. Você vai entendendo que, por exemplo, ferramentas como Smartsheet, que hoje é muito utilizada para fazer cronogramas, elas podem te ajudar a te avisar quando algo está positivo ou negativo. Então, tem múltiplas ferramentas hoje no mercado que, se conectadas, elas te trazem insights muito mais rapidamente. Até, por exemplo, como eu mostrei aqui nesse POC, que a Hogarth, enfim, fez ali, sobre como entregar isso com dados variáveis em tempo real. E por último, gente, compartilhar a habilidade com o seu time. Tem um ponto importante, cada vez mais a gente vai ver nas organizações, é sobre cultura, né? E aqui até falando no próximo slide, que é menos sobre super-heróis, né? A gente está num momento do mercado que a gente não pode mais
se achar super-herói, ter uma empresa que valoriza os super-heróis, mas muito mais a cultura, muito mais o que as pessoas estão entregando, quais são as metas, os objetivos das pessoas, da empresa e assim por diante, né? Então você precisa disseminar essa cultura, né? Não ficar apenas com você, né? Você aprender sobre isso como gestor de projeto, como gestor de operação, como gestor de negócio, muitas vezes, e dar passos, né? Olhar para o plano que você vai ter com a sua empresa e dar passos práticos. Esses dias, num fórum e-commerce Brasil, eu vi uma frase que foi falada, né? Que acho que foi pelo CEO da Magazine Luiza, né? Que a Magazine Luiza hoje é uma super empresa no mercado, não porque ela tem um super planejamento estratégico, mas porque ela executa o seu planejamento, né? Então, tirar do papel o que a gente está falando, é tirar do papel todas as ações, não só do que a gente está falando nessa palestra especificamente, mas também de todas as outras muito bacanas que eu estou acompanhando. E por fim, gente, para finalizar aqui, um pensamento final, e eu gosto muito de conectar parte de negócios com a parte humana também. A gente fala de measurability, né, como algo para o cliente, falar algo voltado para a nossa operação, para o nosso negócio, mas acho que é muito, mesmo Setembro Amarelo, né? A gente está falando muito sobre esse momento de pandemia, esse momento que está todo mundo aqui querendo respirar novos conteúdos, respirar novos conhecimentos, evoluir as nossas empresas, evoluir a nossa carreira muitas vezes, mas tem outros dados que ficam debaixo do tapete muitas vezes que a gente precisa olhar para eles, né? E são perguntas que eu me faço todos os dias, né? O tempo de trânsito se transformou em mais reuniões ou em mais tempo com a minha família? A quantidade de cursos e eventos que a gente posta no LinkedIn, ele é proporcional à nossa capacidade de absorção? Ou será que isso está fazendo com que eu mexa até nos meus próprios valores para ir de acordo com o que o mercado está falando? Né? Então, uma boa mensuração da vida pessoal pode prevenir um burnout. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, né? Da gente olhar para esse tipo de assunto, né? Por esse tipo de recorte, não só quando a gente fala de negócios, mas também quando a gente fala da nossa vida pessoal. Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que a gente está descobrindo, né, o modelo híbrido que vai rolar por aí, a gente passa o tempo inteiro lendo sobre tudo, a gente está cansado de não abraçar as pessoas, não estar num evento ao vivo, certeza que ano que vem a gente vai estar aí no Fórum Mestre GP ao vivo com todo mundo. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar para todos vocês. Já aproveitando para agradecer novamente, Ramon, Vanessa, o time do Mestre GP, a todos vocês, os demais palestrantes. Muito bacana fazer parte com vocês aqui desse fórum, dessa edição do fórum. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a todos.